Se alguma banda de death metal tem um nome familiar hoje em dia, é o Cannibal Corpse. Embora a banda tenha surgido no final de 80, junto com uma leva no começo dos anos 90, jamais podemos esquecer das verdadeiras estrelas do rock and roll no final da década de 50 e 60. Hoje em dia, tem muitas viúvas dos anos 80, pessoas que ficam presas nos anos 80 e acham que só esse ano foi importante para a música. Que bobagem! Talvez esse seja um dos motivos que faz muita gente desconhecer até a história do rock and roll, como tudo começou. A história deu início lá no final da década de 40 com os negros tocando country e blues. Algo que com o tempo foi lapidado, revelando grandes astros do rock, como Chuck Berry, Elvis, depois mais tarde Hendrix e por aí vai. A indústria fonográfica é o reflexo contínuo que as coisas mudam e deve sempre mudar. Mas voltando um pouco mais no tempo, lá no início dos anos 90, blast beat e vocal gutural foram as características para formar uma banda na cidade de Buffalo, Nova York. O Cannibal Corpse é uma junção de integrantes de 3 bandas anteriores, ambas entre os anos de 86 e 87. Com o fim dessas bandas, eles se juntaram em 88, e o que eles fizeram nós vamos descobrir agora, já que se trata de uma banda que foi banida de diversos países e também teve um pé no mainstream participando de um filme do Jim Carrey, algo que muita gente desconhece ou distorce a verdadeira história. Nós vamos descobrir agora isso e mais um pouco neste vídeo. O ano é 89, e a formação contava com Alex no baixo, Paul na bateria, Bob Jack nas guitarras e o lendário Chris Burns nos vocais. Influenciados pelas bandas de thrash metal como Slayer e Creator, no mesmo ano eles gravaram uma demo. E se você pensa que era de death metal, negativo. A demo era de thrash metal. Com o repertório pronto nas mangas, o primeiro show aconteceu no River Rock Café. E ainda, nada de death metal. Ouça por si só. Na época, o lendário vocalista Chris Burns trabalhava em uma loja de discos. E à procura por contatos ou alguma gravadora, ele acabou dando uma cópia da demo para o seu chefe, que de uma certa forma deu uma ajudinha, enviando essa demo para a gravadora Metal Blade Records, gravadora na qual a banda acabou conseguindo um contrato. Porém, ao assinar contrato, a banda precisou mudar seu som, pois naquela época o thrash metal já não era tão interessante para a maioria das gravadoras. O Metallica já estava prestes a lançar o Black Album. Muita coisa havia mudado, os interesses eram outros, e a Metal Blade, por ser uma gravadora de metal, queria uma coisa pesada, porém uma coisa nova. Rapidamente, os membros buscaram outras influências além do thrash, já que a cena death metal vinha ganhando cada vez mais força. Bandas mais antigas como Death e Morbid Angel foram as principais referências para o Cannibal entrar em estúdio e gravar o primeiro disco em 1990. O disco foi banido na Alemanha e em outros países teve a capa censurada devido ao teor explícito da arte e das letras. As músicas May God e a Schoolful of Maggots tiveram participações especiais nos vocais de apoio de Glenn Benton do Dayside e dos irmãos cariocas da antiga banda Incubus, que depois mudou o nome para o Poprian. Esses irmãos brasileiros também tiveram vocal de apoio na terceira faixa do álbum Benefit the Remains do Sepultura. Fica aí uma curiosidade que você não fazia ideia.
Hoje em dia, muita gente reclama das letras do funk carioca, que só fala tchu-tcha-tchu, tcha-tcha-tchu. Mas se você ler as letras do Cannibal Corpse, meu amigo, é 10 vezes pior do que qualquer letra de funk. Porém, os integrantes do Cannibal sempre deixaram claro que as letras são influenciadas em filmes de horror. Em nenhum momento eles querem influenciar ou induzir as pessoas. As letras são algo fictício, assim como assistir um filme de zumbi, por exemplo. Isso faz parte do death metal, o gênero tem mesmo essa característica, assim como o próprio nome. O segundo álbum de estúdio saiu em 91 e nesse trabalho a banda adotou um estilo puramente death metal, similar ao que as outras bandas faziam na época, e retirou as influências de thrash metal que havia usado no álbum de estreia. O vocal gutural, extremamente honrado por Chris Burns, acabou ganhando destaque e foi referência para muitos outros vocalistas do gênero. Mas adivinha, o álbum foi banido na Alemanha. Por que será, hein? No ano seguinte, 92, saiu o terceiro disco, considerado por muitos um clássico. A capa, mais uma vez banida. Já deu pra perceber que a banda adora tomar um banho. A faixa Hammer Smash Face é considerada pelos fãs uma das melhores músicas. Inclusive, a banda aparece tocando esse som no filme Ace Ventura do Jim Carrey de 94. Muitas pessoas acham que o Jim Carrey é fã de death metal ou do Cannibal Corpse. Sinto muito lhe dizer, mas não, ele não é fã desse estilo. Eu entendo que algumas vezes alguns fãs gostam de puxar sardinha, dizendo algo do tipo: olha, aquele astro de Hollywood gosta da mesma banda que eu. Tá vendo? Aquele fulano ali também gosta. Eu não sou o único. Eu entendo que às vezes é uma necessidade de alguns fãs para não se sentirem excluídos. Ter alguma referência que alguém importante também prestigia o mesmo trabalho. Só que nesse caso, o Jim Carrey não é fã desse estilo. O que acontece é que na época das gravações do filme era para a banda Pantera participar. Porém, o Pantera estava no auge da carreira na época. O cachê cobrado seria um absurdo de caro. Então, a direção do filme ligou para a gravadora Metal Blade à procura de alguma banda mais underground. E foi aí que a própria gravadora indicou o Cannibal Corpse e fez todo o contato com os integrantes. Dessa forma, a direção do filme economizou no bolso e pagou um cachê de 500 doletas para a banda participar numa pequena cena. É óbvio que essa participação da banda no mainstream foi muito importante, ainda mais num filme que foi um sucesso de bilheteria. Milhares e milhares de pessoas viram essa cena, até o presidente dos Estados Unidos, até minha avó viu. Quantas e quantas vezes esse filme não passou na sessão da tarde? E você aí, já viu esse filme? Conta pra mim aí depois. Agora, um outro fato que os fãs também distorcem é dizer que o Jim Carrey apareceu num talk show e falou que era fã do Napalm Death. E mais uma vez, os fãs gostam de puxar sardinha e distorcer as coisas. É óbvio que o Jim Carrey falou zoando, tanto é que ele é leigo no assunto. Ele é tão leigo que chamou a banda de thrash metal, ao invés de dizer o estilo correto de death metal. O que acontece é que o Jim Carrey adotou isso pro seu personagem. É óbvio que é uma brincadeira. As pessoas dão risada, as pessoas gostam disso. E fica engraçado mesmo quando ele imita os vocais das bandas e faz aquelas caretas. Isso combina com o seu personagem, as pessoas dão risada. Em uma entrevista com o guitarrista do Cannibal, quando perguntaram se o Jim Carrey era fã da banda, ele respondeu dizendo: olha, não sei, ele nunca foi no nosso show. Nosso único contato foi na gravação do filme. Então, não sei se ele realmente curte. Finalizou o guitarrista. Mas essa cena do Jim Carrey imitando as bandas no talk show é bem engraçada. Vamos relembrar um pouco. Eu amo música, eu amo todo tipo de música, mas ultimamente eu tenho me interessado muito por um estilo thrash metal. Eu não sei, tem algo sobre isso que eu não consigo ignorar. É demais, é demais. Tem uma banda chamada Napalm Death e é
é tão engraçado. Eu ouço esse álbum, eu realmente ouço esse álbum, e eu não tô brincando. É literalmente só... Sabe, eu penso... Sabe, esse cara um dia vai querer acalmar e fazer uns duetos. Não me trago flores. Alô, galera de cowboy. Sabe, você tem que curtir o que faz. Entre os anos de 93 e 94, a banda gravou mais um EP, e o último disco com Chris Burns nos vocais. Mesmo o quarto disco sendo o último trabalho oficial com Burns, ele parcialmente concluiu o que viria a ser o próximo trabalho, o quinto. Porém, antes do lançamento, ele foi demitido por diferenças internas. Parece que Burns queria que o som da banda seguisse um outro caminho mais grooveado, enquanto os outros integrantes queriam manter as raízes death metal de uma maneira mais técnica. Burns foi demitido e, junto com o guitarrista do Obituary, formaram o Six Feet Under. E olha, eu gosto dessa banda, tem uns clipes muito maneiro. Vai assistir no YouTube depois. Rapidamente, recrutaram George Fisher para assumir os guturais. Ele regravou as faixas vocais de Burns e a banda lançou o quinto álbum com uma cara nova. Sem dúvida, Fisher trouxe um dinamismo vocal e um caráter que animaram o som da banda. A capacidade do seu vocal de combinar com a intensidade e os conjuntos de riffs mais elaborados criaram uma essência mais sofisticada e muito mais brutal. Ao longo da carreira, tiveram mais mudanças na formação e a banda lançou no total 14 álbuns de estúdio. Por diversas vezes, eles foram impedidos de se apresentar em alguns países, como a Alemanha, a Rússia, mas faz parte. Se não tiver um banimento, isso não é Cannibal Corpse. Percebemos que o death metal não é mera escolha estilística, mas sim uma decorrência do modo como a prática discursiva é instituída nesse gênero musical. Recorrendo a estereótipos cristalizados no decorrer da história, gere os etos dos enunciadores das canções. Embora eu não seja nenhum simpatizante de metal extremo, o Cannibal conseguiu conquistar o seu espaço ao longo dos anos. Uma banda hoje consolidada no seu nicho, tem uma legião de fãs e com certeza merece um pouco da nossa atenção. Vou ficando por aqui agora. E se você curte punk rock assim como eu, depois veja esse vídeo que vai estar aparecendo aí na tela dos Ramones, ícones do rock. Agora vou nessa, hell yeah! Eu entendo que alguns fãs às vezes gostam de puxar sardinha. Eu entendo. Essa é boa, velho. Eu entendo que alguns fãs às vezes gostam de puxar sardinha. Moto desgraçado. Moto fiada.